Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está me assistindo. Prazer, meu nome é Bruno e vamos para mais uma aula de Química. A gente está vendo aquela parte de aspectos quantitativos da matéria, né? A gente está começando a analisar a matéria e quantidades. A gente viu aquele conceito de mol, a gente viu massa molecular, essas relações e estudo dos gases. Agora, a gente vai começar a trabalhar algo que, na verdade, a meu ver, mas a gente está num segmento quantitativo, se deveria ter sido visto antes, né? Leis ponderais. Preste atenção. Leis ponderais vem de... O que seria ponderal? Ponderal vem de ponderar, de pondere suas palavras. Já escutaram isso? Né? Nossa, isso é muito ponderado. Ponderar é relativo com massa. Então, o que a gente vai ver, inicialmente, são leis ponderais, são relações da matéria a partir da massa. E aí eu vou contar uma história para vocês bem interessante. Essas duas leis, que são chamadas de estruturas de explicação de matéria, elas são anteriores ao modelo de Dalton. Na verdade, Dalton, lembra lá do início do ano, os modelos atômicos, se baseou nessas leis para pensar em estrutura. Quando você pensa em balancear a reação, que você aprendeu há um tempo atrás, a gente também falou sobre isso, mas a gente estava falando em quantidade de matérias. Uma molécula interage com duas, mas isso tudo surge de um pensamento de massa. O primeiro cara que a gente vai ver é o que a gente chama de lei de conservação de massas, ou lei de Lavoisier. Lavoisier foi um francês que foi muito conhecido por fazer experimentos em praça pública e pelo principal uso da balança. Ele começou a fazer experimentos, mas começou a perceber que era necessário identificar e informar as coisas. E aí ele surge essa frase, olha só: em um sistema fechado, a massa total que você tem de reagentes será igual à massa de produtos, né? A massa não é ganha nem perdida durante uma reação se o sistema for fechado. Se o sistema for aberto, você está verificando interações com o meio externo, você não consegue visualizar. Supondo que um reagente é gasoso, você não pesa ele na balança. Supondo que um produto é gasoso, ele se desfaz como um todo. É fácil. Churrascão de domingo, vai lá, bota 5 kg de carvão na churrasqueira e acende. Tá queimando a brasa ali, no final tu não tem 5 kg de carvão de cinza, né? Por quê? Porque o produto é o CO2, é gasoso. Ele saiu. Se você fizesse essa mesma combustão em um sistema fechado, você ia ver que a massa não mudou. Tá? Lavoisier também foi chamado de pai da química, né? Porque é a partir dessas estruturas que surge a ideia de modelo de Dalton. Tá? E aí tem aquela célebre frase, quase que eu esquecendo, né? Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. É linda, é maravilhosa, é uma tradução disso e não foi Lavoisier que falou, tá? Isso aí é baboseira, foi uns caras posteriores, bem depois de Lavoisier. Mas, explicando isso, porque a matéria não pode ser criada nem destruída, é porque ela basicamente ela é reconfigurada, né? Se transforma como um todo. E aí como é que você usa isso em questão? Fácil, olha só. Você vai ter o seguinte, né? Aqui eu não botei, essa reação é até a própria combustão do carvão. E aí você tem que estar num sistema fechado e eu falo o seguinte, olha, eu tenho 6 gramas de carbono e eu tenho 16 gramas de oxigênio. Quanto vou ter de produto? Somatório. Fácil, né? Beleza. O problema é saber o somatório. Se continha de somar, 6 com 16, até onde eu sei, ainda dá 22. Tá? É uma aplicação pura. Na verdade, a lei de Lavoisier é o que levou, a partir dessa proporção de organização, ao balanceamento que a gente já viu, né? Aquele balanceamento de reações lá da inorgânica, lembra? Tá? Por quê? Porque se a massa não é alterada, é porque a quantidade de átomos não é alterada. Não é isso? Veja bem, a massa não é alterada e eu percebo que a matéria é formada de átomos, é porque esses átomos se reorganizam. Por isso que eu preciso balancear uma equação, para que ele tenha a mesma proporção. Só que agora eu não estou falando de quantidade, eu estou falando em massa. A massa total tem que ser igual dos dois lados. Beleza? E aí vem a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier também para a gente é algo lógico, mas não era lógico ao início, né? O que ele propõe é o seguinte:
As reações têm uma proporção na sua constituição de uma nova substância. Vou dar um exemplo. Se você fez uma reação, como exemplo aqui de cima, e percebeu que 6 gramas reagem com 16 de oxigênio, fui olhar, lógico, para formar 22, a proporção é essa. Se você aumenta a quantidade de alguém, todas as outras serão aumentadas proporcionalmente. Então aqui, olha só, se esse cara é 6 gramas, a gente já viu que aqui é 16 gramas e, logicamente, 22 gramas. Se eu dobrar a quantidade de carbonos e quiser fazer uma reação com 12 gramas, eu vou precisar da quantidade também dobrada de oxigênio, né? Se aqui é 16, aqui é 32 gramas e eu vou gerar 44 gramas. Se eu tiver 12 gramas de carbono, mas não tiver 32 gramas de oxigênio, a reação não vai acontecer. Por quê? Porque é a quantidade proporcional. Ah, mas eu tenho 30. Então você vai fazer o proporcional a 30. E esse cara sobra, né? Porque é menor, né? Tá? Essas são as duas leis mais importantes, na verdade, as duas leis ponderais. Elas que se baseiam no balanceamento como um todo e a forma da estrutura. Na verdade, a lei de Proust, ela acaba sendo importantíssima para identificar como são formadas as substâncias, porque a gente conhece as proporções em massa e quando começa a transcrever isso para a quantidade, aí a gente percebe os índices, né, da molécula. Por exemplo, até antes um pouco de Dalton, pensava que a fórmula da água era HO. Por quê? Achava-se que a proporção de átomos de oxigênio e hidrogênio era 1 para 1. A gente percebeu, a partir da relação de massa proporcional na reação de formação da água e a partir do estudo de massas atômicas e de gases como um todo, a gente percebeu que a proporção era 2 para 1 em quantidade. A proporção era diferente em massa, mas era 2 para 1 em massa. Beleza? Para fechar, olha aqui, ó, vamos lá, para fechar as leis, né? Falta outra parte da matéria. Tem mais uma que eu vou colocar aqui, só que essa não é uma lei ponderal. Eu já escrevo isso no nome, tá bom? Mas eu vou botar aqui para não se perder na minha história. É a lei volumétrica. Letra C, lei volumétrica. D. Aí são dois caras, né? Dois franceses, Guy e Lussac. A gente já viu o estudo dos gases. Essa lei se propõe para gases. Bruno, por que ela não é uma lei ponderal? Porque ponderal é de massa. E lei volumétrica, porque eu estou medindo volume. Estou falando aqui, essa lei é o seguinte. Nas mesmas condições de pressão, temperatura, se tiver nas mesmas condições de pressão e temperatura, e não vai ter uma questão que não estaria para vocês, que aí é a maior viagem para a gente chegar, a mesma proporção em quantidade vai ser a mesma proporção, isso na reação, tá? Em volume. E eu vou te falar, hein? Isso parece bobeira eu falar agora, quando chega mais à frente e está fazendo umas questões, tu quer fazer o maior cálculo louco e tu esqueceu dessa lei volumétrica. Tu mata muito mais rápido a questão, tá? Essa lei volumétrica de Guy-Lussac, a gente fala o seguinte, e aí a gente pode pensar até na conclusão dela, porque ela vem do PV-NRT. Lembra? Por você nunca rezei tanto, né? PV-NRT. Aqui, ó, PV-NRT. Veja bem, se a pressão é constante, a temperatura é constante e o R é uma constante, a partir do momento que você aumenta 1, o volume também é aumentado. Então, se todas as outras condições são proporcionais, o volume é proporcional ao número de mols. E aí, como é que você vai aplicar isso? Veja bem, é porque o pessoal confunde muito essa relação com massa. Aí eu vou botar uma reação aqui conhecida como produção da amônia. Produção da amônia, se você ver isso aqui, olha aqui, ó. A reação é essa.
N2 mais H2 formando NH3. Aí, olha só, primeiro tem que efetuar o balanceamento. Para quem não lembra, para balancear isso eu coloco um 3 aqui e um 2, número 1 aqui. Significa que uma molécula reage com 3 moléculas de hidrogênio para formar 2 moléculas de amônia. Em massa, eu teria que verificar os seus valores para conseguir calcular. Mas, se eu quiser em volume, eu vou dar um exemplo. Se eu falo que nas mesmas condições de pressão e temperatura, eu tenho 10 litros de gás de nitrogênio, quanto eu vou precisar? Proporcionalmente. Se é 1 para 3, eu iria precisar de 30 litros de gás de hidrogênio. E na hora que reage, não vai formar 40, forma 20. Pera aí, Bruno, eu buguei agora, hein? Como é que tu tá me falando que se eu juntar 10 litros de um gás com 30 litros de outro gás, não fica 40? Porque eles vão reagir. Se eles vão reagir, eles vão formar novas substâncias que vão ter espaçamentos diferentes. Então aqui, por exemplo, tu tem, sei lá, ó, vou desenhar aqui, ó, tu tem uma moléculazinha de H2, né? Aqui tu tem 3 moléculas de H2, aqui é N2, aqui é H2. Aqui, no que foi gerado, tu não tem mais 4 moléculas, tu tem quantas? 3. São 3 moléculas maiores? São. Só que veja bem, no estado gasoso, independe do tamanho da molécula. O que a gente mede é o espaçamento entre elas. Então, 4 moléculas aqui, ó. 4 moléculas têm um espaçamento maior do que 2 moléculas, tá? Então, a proporção em volume não segue a soma, segue a soma em massa, tá bom? E aí a gente fecha esse papo de leis e a gente entra em tipos de fórmula, que na verdade é uma derivação da lei de Proust. A lei de Proust vê uma proporção e a gente traduz isso em algumas fórmulas. Tá? Uma a gente já conhece muito bem, que é a fórmula molecular, só que tem outras formas de expressar essas relações. Tá? Eu vou aqui no meu tópico, se ele foi C, letra D. Esse vai ser um pouco mais longo. Vai ser os tipos de fórmula. Isso surge principalmente porque quando a gente vai descobrir, vamos supor que eu tenha uma substância que eu não conheça, como é que eu vou chegar à sua fórmula? Eu tenho vários critérios, geralmente a gente começa descobrindo a partir da massa, e aí a partir dessa massa eu consigo traçar qual é a proporção entre os átomos, e aí eu chego ao que a gente conhece como fórmula molecular. Mas tem 3 formas de apresentação. Existe a fórmula molecular, existe o que a gente conhece como fórmula mínima. E existe o que a gente conhece como fórmula centesimal. Centesimal ou percentual é quando eu uso porcentagem. Dentre elas, é a única que tem a ver com a massa. É quando você dá a porcentagem de massa de cada um dos componentes da reação. Da reação não, desculpa, da substância. Tá? Vou dar um exemplo fácil, glicose. Glicose, a gente sabe que olha, a fórmula molecular da glicose, C6H12O6, correto? A gente pode dizer aqui que seria a fórmula mínima. Aí já vou definindo. Fórmula molecular é a fórmula como está agrupado a menor molécula daquele composto. Fórmula mínima é a menor proporção entre os componentes. Não significa que ele está naquele formato, mas qual é a proporção? Se você pegar a molécula de glicose, por exemplo, não é 6 para 12 para 6? Você consegue simplificar isso? Se você conseguir simplificar para todo mundo, serve. Se não for para todo mundo, não funciona. Para todo mundo, sim, Bruno. Se eu dividir por 6, dá uma simplificação mínima aí. Então você vai chegar ao que a gente conhece como fórmula mínima. Por exemplo, aqui a fórmula mínima desse cara é
H2O. Fórmula mínima, né? Porque isso, na verdade, foi multiplicado N vezes. Quantas vezes? 6 vezes. Se tu multiplicar tudo isso aqui por 6, tu chega a essa fórmula. Sacou? E aí a fórmula centesimal é quando você usa as porcentagens e massas. Agora veja bem, eu vou já ensinar como é que faz, mas eu já coloco, olha, 40% do peso dessa molécula é de carbono, e aí você vai que 6 por 6,7% é de hidrogênio e de oxigênio 53,3%. Caraca, Bruno, tu sabia de cabeça? Não, tem uma colinha aqui do lado. Malandragem, tá? Mas eu vou explicar como é que a gente chega a esses valores. O problema de questões em trabalhando é saber permear entre essas fórmulas. Então, por exemplo, se eu tiver a fórmula molecular, como é que eu chego na fórmula mínima? Aí é fácil, só simplificar. A gente não precisa passar muito tempo falando disso. Mas se eu tiver a fórmula molecular de um composto, como é que eu chego à fórmula centesimal? Ou vice-versa. Se eu tiver a fórmula centesimal, como é que eu chego na fórmula molecular? E é isso que eu vou ensinar para vocês, caso seja pedido em questão. Eu já aviso que é mais fácil passar para a fórmula em massa do que passar de massa para quantidade. E aí a gente vai relacionar um pouco com o que a gente já viu de mol. Tá? Vamos passar aqui em etapas. Vamos supor que eu tenha a fórmula. Vou usar a glicose como exemplo, tá? Mas a gente poderia fazer com qualquer outro. Molecular. E aí eu quero passar isso para a fórmula centesimal. Cara, para isso, vou botar o OBS aqui, ó. Para isso, você só precisa saber o quê? OBS. Para isso, precisa só de massa molar. E fazer umas continhas. Como assim? Olha para cá. Vou fazer a massa, exemplo. Vou fazer a massa molecular da glicose. 180. Já fiz, né? Falando aqui, mas vamos fazer o seguinte. Finge que não viu. Olha aqui. C6H12O6. Como é que você fez essa conta? Você vai pegar o seguinte, vai na tabela periódica e verifica quanto vale a massa de cada carbono, lembra disso? E aí vai ser 12 vezes 6, porque a massa do carbono é 12, mais a massa do hidrogênio, que é 12, 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. Se tu somar tudo isso, agora sim, chega a 180 gramas por mol. Apagar isso aqui, senão a gente vai se embolar. Aí, olha só, o que tu vai fazer com esse raciocínio? Até apaguei minha colinha aqui, né? Como é que eu vou saber de novo? Né? Se você não viu essa parte, tu vai ler, tu volta o vídeo para printar essa tela. Esqueci de avisar, sem paciência, mentira, sem esquecer. Olha aqui. Chegou esse valor? Bruno, tá, o que eu faço a partir dali? Relaxa, olha só. Se eu quiser saber sobre o carbono, vamos supor que a questão só pergunte sobre o carbono, é fácil. Para chegar a esse peso molecular, quanto eu precisei do carbono? Essa quantidade, não foi? Essa quantidade para chegar à massa do total. Então, de 180, apenas a parte do carbono. Então, você vai pensar na massa do carbono sobre a massa total da massa molecular. E aí, lógico, se for porcentagem, então multiplica por 100 depois. A massa do carbono foi 72. 72? Não sei mais fazer conta. Espera aí, vamos lá. Se eu tenho 6, 6 vezes 60, 6 vezes 2, 12, 72. Viu? Sei fazer conta assim, mentira. Estava enganando vocês. Vamos lá. O câmera está achando que eu sou maluco. Tudo bem. Olha só. Nesse caso aqui, se a gente fizer essa conta, a gente já sabe a resposta porque eu deixei ali. Isso vai dar 40%. É assim que a gente faz a conta. E se eu fizer com hidrogênio, olha só. Com o hidrogênio, também não tem problema. Vai ser o quê? A massa do hidrogênio sobre a massa... Calma aí. Sobre a massa total. Vezes 100. E aí isso vai dar
12 sobre 180, que é a massa total, vezes 100, caso eu queira saber a porcentagem como um todo. E aí isso vai me dar quanto? 6,7%. E se eu quiser saber do oxigênio, primeiro, se você quiser saber do oxigênio, você não precisa fazer a dele. Se só falta oxigênio, é o quanto falta, sacou? Se soma esses dois, quanto falta para chegar a 100% é a massa do oxigênio. Mas, se você não confia nos teus cálculos ou quer fazer a prova real disso, é só você fazer a massa do oxigênio sobre a massa total vezes 100. E aí isso vai dar... vamos lá. Isso vai dar para mim... Calma aí. Eu tenho que fazer essa conta, né? 6 vezes 16 dá 60, dá 96. 96 sobre 180 vezes 100. Que vai dar 53,3%. Foi? Essa é o mais fácil, né? Quer dizer, vamos lá. O que é mais fácil, Bruno? Não é mais fácil. Você tem que fazer conta da mesma forma, mas a organização é mais fácil. O problema é a forma invertida. Vou dar um exemplo. Se você tem fórmula centesimal, vamos supor que eu não saiba a fórmula da glicose, tá? Eu não sei a fórmula da glicose. Se eu tenho a fórmula centesimal, você não consegue converter direto para a fórmula molecular. Na verdade, você passa para a fórmula mínima. E eu vou te explicar o porquê agora fazendo. Porque converter de massa para porcentagem, de massa para quantidade, requer mais algumas informações. Como é que você vai fazer isso primeiro? Vamos pegar esse mesmo caso, esse mesmo exemplo. Só que agora vamos supor que eu não saiba que a fórmula é essa. Eu sei das porcentagens. Eu sei que é 40% de carbono, eu sei que hidrogênio é 6,7% e eu sei que o oxigênio é 53,3%. O problema é que quando você relaciona a massa, às vezes dá valores quebrados, né? Às vezes não, na grande maioria dá valores quebrados, porque não são valores quantitativos, né, inteiros para montar uma molécula. É a porcentagem dela de massa. Se você considerar que a cada 100 gramas, 40 gramas é de carbono, né, 6,7 gramas é de hidrogênio e 53,3 gramas seria de oxigênio. E aí como é que eu converto isso para quantidade? Massa molar de cada um deles. Se eu tenho a sua relação em massa, se eu divido massa por massa molar, eu chego à sua quantidade em mols, tá? Então, o que você vai fazer em cada caso? Você vai ter que separar cada caso. C, H, O. E aí tu vai ter que fazer uma conta o seguinte. 40, né, dividido por 12. Então, você vai ter que pegar a massa em porcentagem e dividir pela massa molar de cada um dos componentes. Olha, e aqui seria 6,7 dividido por 1. Olha só, 53,3 dividido por 16. Vamos fazer um negócio? Eu faço uma conta daqui, vocês fazem outras daí. Eu escolho uma, o resto vocês fazem. Eu vou escolher essa aqui, ó. 6,7. Não? Por quê? É a mais prática de fazer. Agora, olha só, essas contas aqui eu já fiz anteriormente. Eu gosto de fazer as contas com vocês, mas para facilitar eu já fiz. Isso aqui dá aproximadamente 3,3. E aproximadamente 3,3. Tá? E aí você chega a essa proporção. Aí você vai escrever isso aqui, olha só. C, agora eu estou botando em quantidade. 3,3, H, 6,7 e O, 3,3? Não, porque você chegou a uma proporção em quantidade, mas não a uma proporção inteira. Uma proporção com números inteiros. Para você conseguir transformar essa proporção que está em número quebrado num número inteiro, você vai fazer uma grande sacada. Você vai pegar o menor dos números e dividir todo mundo por esse número. Porque aí você vai tornar o menor dos números como o número 1. E todo mundo, por proporção, vai ser múltiplo desse 1. Foi? Então aqui, ó. Qual é o menor dos números? Não é 3,3?
você vai lá e divide todo mundo por 3,3. Se você fizer isso, você vai chegar, aqui você tem uma proporção de a cada um carbono, aqui é 2, tá? Aproximadamente. Aí deu 1,99 ou 2,11, não 2, tu aproxima. Tá? Geralmente esses valores podem ser quebrados. Tá? E aqui 1. Então o que você tem? Que a cada um carbono precisa de 2 hidrogênios e 1 oxigênio. É a fórmula molecular disso? Não. É a fórmula mínima, entendeu? Agora, você não consegue chegar à fórmula molecular. Você chega no máximo à fórmula mínima. Fórmula mínima, CH2O. E aí, como é que eu faço, Bruno? Para chegar da fórmula mínima para a fórmula molecular. Se você quisesse fazer aí por etapas, também dá para fazer. Deixa eu só segurar aqui, antes de apagar esse quadro, porque aí depois eu vou apagar, não tem problema. Qual é o esquema? Se quiser anotar isso que eu estou falando, é super importante. Até porque a gente vai fazer isso exercitando. Parece um mecanismo para fazer, parece, até porque tem que pensar nessa lógica. De forma de massa molecular para a fórmula centesimal, só precisa da massa molecular. Porque aí vai fazer a massa de um sobre a massa do outro, para você ver qual é a proporção como um todo. Só pode ser chato numa conta quebrada, é mais fácil. Aqui que é o mais chato de todos, porque são 2 etapas. Tu pega a primeira porcentagem e divide pela massa molar para chegar a uma proporção não mais em massa, mas uma proporção em quantidade. Porque se eu pego a massa e divido pela massa molar de um elemento, de um átomo, de uma substância, eu chego à sua quantidade. Tá? Então, olha só, se eu pego a massa e divido pela massa molar, eu chego a uma quantidade, que será provavelmente números quebrados. Estará em proporção de quantidade, mas em números quebrados. O que a gente faz? Divide pelo menor deles, porque aí o menor deles se torna 1 e todos os outros se tornam múltiplos dele. Foi? E aí você chega à fórmula mínima. Da fórmula mínima, né? Vou apagando aqui, ó. Da fórmula mínima para a fórmula molecular, aí você vai precisar de a mesma coisa. Para sair da fórmula molecular para a centesimal e voltar, né, a fórmula mínima para a fórmula molecular, tu precisa saber quantas vezes ela foi aumentada, aquele N, ou tu precisa da fórmula da massa molar. Supondo, nessa questão agora, eu te falo que eu sei que a fórmula mínima é CH2O, eu sei dela, eu tenho que saber uma das fórmulas para passar para outra, né? E eu sei que a massa molar da substância é 180. Lembra? A gente já fez a conta? 180 gramas por mol. O que tu faz? Tu vai pegar a fórmula mínima. Aí tu vai pensar um raciocínio comigo, olha. Isso, a fórmula mínima significa que tu tem CH2NO multiplicado N vezes. Lembra que N vezes a gente dividiu por 6, a gente já sabe até a resposta. Mas N vezes. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar isso aqui primeiro e somar. Qual seria a massa molar da fórmula mínima? Massa molar da fórmula mínima. Vou botar assim. Vai ser 12 mais 2 mais 16. Isso dá 30. Quantas... 30 gramas por mol. Quantas vezes a massa molecular é maior do que a massa da fórmula mínima? De 30 gramas aqui, eu teria que multiplicar por quanto para chegar a 180? Né? 30 gramas multiplicado por N vai chegar a 180. Então, N só pode ser 6, porque 6 vezes 30 é igual a 180. Tá? E aí eu sei que eu tenho que multiplicar todo mundo por 6. Então, a fórmula molecular, C6H12O6. Tá? Foi? Então, para fechar o raciocínio, a gente tem que fazer entender como eu vou passar em cada etapa. Olha só, na fórmula, eu tenho 3 fórmulas, eu posso converter entre elas. Da fórmula molecular para a fórmula mínima é só simplificar. Da fórmula molecular para a centesimal, foi a primeira vez que eu passei ali.
usando a massa molar e a parte de 1 sobre o todo. Da fórmula, agora invertendo, da fórmula mínima ou da fórmula molecular para centesimal é a mesma coisa que eu falei antes. Agora, se você faz o invertido, da centesimal tu vai subindo, centesimal tu passa para mínima. Da mínima que tu passa para a fórmula molecular. Você não consegue fazer esse engate direto, porque você sempre vai chegar numa proporção mínima entre os constituintes. Se a proporção mínima é a proporção exata, aí sim. Por quê? Tem moléculas que a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Vou dar um exemplo fácil. Água. H2O. A proporção é 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio, não é? Tem como simplificar mais? Não. E aí tu tem, por exemplo, alguns outros, deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui, ó, muito comum, H2SO4, só para não esquecer. Aqui tu pensa, pô, 2 e 4 eu vou simplificar. Não, o enxofre já é 1. Então tu não pode simplificar mais, tá? Povo, fechamos por hoje, tá bom? Bom estar com vocês, ficar com vocês. Até uma próxima, beijo grande e abraço forte.